Amém, irmãos? Mateus 15:10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disse-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho no nome do Senhor Jesus lhe pedir, Espírito Santo de Deus, que venha falar aos nossos corações por meio desta palavra, Senhor. Quem somos nós, meu Pai? Não somos nada, somos tão pequenos, somos tão falho e pecador. Não somos nada, meu Pai. Somos apenas homens miseráveis, pecadores, que estamos buscando a cada dia ser santo, assim como o Senhor é santo, a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. E só podemos fazer a tua vontade aprendendo da tua palavra, que é o alimento, que é a nossa instrução. Então eu venho lhe pedir, diante da tua igreja, Senhor, que o Senhor fale conosco, Espírito Santo de Deus, o auxiliador que capacita, que conduz o homem em toda a verdade, que convence de todo o pecado, que não nos deixa cair em engano. Senhor, fale conosco, nos ajuda, Senhor, precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 10, o Senhor está falando aqui sobre a impureza, amém? Então Jesus chamou a multidão e falou assim, eu quero que vocês entendam que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos? Se você voltar no comecinho, Jesus ele vem da multiplicação dos pães, depois caminha sobre as águas. Jesus cura em Genezaré. E aí depois Jesus então está lá comendo. E os fariseus, os judeus, ao ver os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos e coisa e tal, começaram a hipocrisia deles, Começaram então a se questionar, a perguntar por que fariseus e judeus, irmãos, eles iam muito pelos costumes, pelas tradições. Só que eram hipócritas. Por quê? Jesus falava assim, vou dar um exemplo que o próprio Senhor Jesus deu. Se você quiser ler depois na sua casa, está um pouquinho antes, nós lemos 15:10. Jesus vai falar sobre isso no versículo 4. Depois você pode ler na sua casa. Jesus dá um exemplo da hipocrisia dos fariseus. Como é que eles agiam? Só para nós entendermos aqui um pouquinho. Eles falavam assim, o mandamento de Deus, eles seguiam os mandamentos antigos, de Moisés. E eles falavam assim, no mandamento diz assim, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe. Os fariseus falavam. Isso é um mandamento, tem que seguir. Mas aí quando eles conseguiam alguma coisa
Qual que é o mandamento que eles falavam que tinham que seguir, os fariseus? Obedecer o seu pai e sua mãe, respeitar o seu pai e sua mãe. E é mesmo, é um mandamento, né, que Moisés deixou. É até um dos 10 mandamentos, né? E aí, quando eles tinham alguma coisa material, física, que poderia abençoar o seu pai e a sua mãe, sabe o que eles faziam? Ofereciam a Deus. Porque era mais importante oferecer a Deus, que Deus é o soberano, não é? Mas isso não era mandamento, isso aí já era costume deles, mais ou menos o que o Saul fez. Saul, o seguinte, o primeiro rei do povo de Israel, você vai lá, você vai lutar contra o povo, a ordem de Deus, você vai matar todo mundo, vai destruir tudo, vai botar fogo em tudo, não vai ficar com nada. Esse era o mandamento, é o que Deus mandou ele fazer. Mas o que ele fez? Pegou os bodes, as cabras, os animais, com a desculpa do quê? Mas eu vou oferecer a Deus. Aí parece até uma coisa boa, né? É a mesma coisa dos fariseus, eles falavam assim, você tem que obedecer ao seu pai e à sua mãe, respeitar o seu pai e a sua mãe. Mas quando eles podiam materialmente, fisicamente, fazer alguma coisa para o bem do pai e da mãe deles, eles preferiam fazer a Deus, mostrar a Deus, oferecer a Deus como um sacrifício, como qualquer coisa. Mas não é isso, aí parece até uma coisa boa, porque é para Deus que está oferecendo. Mas não é isso que Deus está mandando. Deus está mandando que você respeite e obedeça. Você está entendendo como é que eles agiam? Então eles eram assim. Eles falavam uma coisa, mas na prática mesmo eles não faziam nada, né? Eles falavam que você tinha que ir na igreja para se arrepender, mas eles não vinham na igreja para se arrepender, eles vinham na igreja para ver se você está se arrependendo, mas eles mesmo não importavam se eles estavam matando, roubando, passando a perna. O fariseu era dessa categoria. Deu para entender, irmãos? E é o que eles fizeram quando eles viram Jesus com seus discípulos comendo. Aí pega e fala para ele assim, tá todo mundo aí comendo aí, sem lavar as mãos, comendo um certo de alimentos impuros. E aí Jesus então começa, os próprios discípulos chegam em Jesus e falam assim, isso aí que você falou, quando Jesus ele diz, né, o que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que entra vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas é o que sai que contamina o homem. Os discípulos falam assim, os fariseus, eles escutaram isso aí que você falou, os mestres da lei escutaram isso aí que você falou. E eles não gostaram, não. Eles não gostaram disso aí que você falou, não. Eu quero comentar aqui o versículo 13. Põe o versículo 13, Rafael. Olha o que Jesus falou. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou, será arrancada. Esse versículo, irmãos, ele abre um debate muito grande por aí, para falar sobre predestinação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sabe, aquele negócio, porque ele está falando aqui, porém, respondendo isso, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada fora. Dá a entender que Deus só vai salvar aquele que ele escolheu, né? Aquele que ele plantou, né? Depois você vai ter alguns versículos falando sobre eleito de Deus, coisa e tal. É um engano muito grande isso aí, irmãos. Primeiramente que eu não sei de onde que eles associam eleição com predestinação. Eleição tem a ver com escolhido. Escolha. Se elege aquele que foi escolhido. O que tem a ver com predestinação? Predestinação é algo que já foi pré-definido, né? Pré de antes, destinação, destino. É um destino de uma pessoa que já foi definido. Isso aí não existe. Deus quer que todos se salvem. Mas o que ele está dizendo aqui? Que tem pessoas que estão nele, né? É aquela palavra que ele disse em João também, em João,
todo ramo que está em mim não dá fruto, eu corto fora. Esse povo aqui tinha um mandamento, os fariseus tinham os mandamentos, tinha a lei de Deus, mas não dava fruto. Estava nele, mas não estava dando fruto. E aí é arrancado fora. Por quê? Porque é a planta que Deus não plantou. Aquele que aceita, essa palavra está dizendo, aquele que aceita os mandamentos de Deus e segue fazer a vontade de Deus, é como uma planta que Deus planta, e não uma que ele não plantou. Esses eram os fariseus. Aí Jesus vai dizer, são guias cegos. É um cego guiando outro cego, vai cair num abismo, não vão chegar a lugar algum. E não chega a lugar nenhum. Agora, o nosso Deus, ele está dizendo aqui, irmãos, que o que contamina o homem é o que sai do coração. Nós sabemos que o coração que ele está falando é a nossa mente. O que contamina nós, irmãos, é a nossa mente. Por quê? Porque eu e você temos uma mente corrompida. Uma mente que tem a capacidade de discernir sobre o que é certo e o que é errado. A capacidade de escolher. Com isso, nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é o... Eu já falei para vocês o que é concupiscência, né? Concupiscência é um mau desejo da nossa carne, dos nossos olhos. E esse mal nem sempre é mal de ruindade, é mal de defeituoso. Está entendendo? O mal de ver errado, de entender errado, e por entender e ver errado, toma atitudes erradas, faz coisas erradas. Jesus está falando que o contamina o homem é o que vem de todas essas coisas. Mas quando o quê? Se dá crédito a essas coisas. Se alimenta a essas coisas. Porque você pode ver algo ruim, mas se você não tocar nela e não se envolver com ela, não tem problema, mesmo que você passe perto dela. A questão é quando se envolvemos e damos crédito àquilo, não é? É o que está na nossa mente. Com isso a gente entende aquela palavra que diz que o porquê que nós temos que ter mente de Cristo. É por causa disso. Porque a nossa mente, o nosso coração, vem tudo que é ruim, que é mal. Ele vai dizer aqui, ó, quer ver? O versículo 20. Não, o 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Procede da nossa mente, uma vez que é uma mente corrompida pelo pecado, contaminada. Da nossa mente procede essas coisas más, essas coisas ruins. E é por isso então que nós devemos ter a mente de Cristo. É não usar a nossa ferramenta que está quebrada, está danificada, mas usar uma pura, uma verdadeira, uma santa, que é a de Cristo. Sabe o que a gente aprende aqui também, irmãos? Às vezes a gente se converte, começa a ir na igreja, e pensa que todo tipo de fruto bom, amor, bondade, misericórdia, tudo isso vai começar a brotar em nós como uma coisa natural. Eu vou começar a sentir isso e vou começar a ser um poço de bondade, um poço de amor, de misericórdia para os outros. Não é assim. Não é assim. Agora eu me converti, eu sinto uma alegria infinita por causa de Jesus. Agora que eu me converti, eu possuo uma humildade tão grande. Eu possuo isso, eu possuo aquilo. Nossa, tudo que é de bom, perfeito, agradável passa a brotar em mim com uma naturalidade.
porque agora eu me converti. Não é assim. É uma luta. É uma luta. Por isso Jesus está falando isso aqui. É uma luta. Por isso que nós temos que usar a mente de Cristo. Porque ao se converter, é na atitude que nós vamos fazer as vontades de Deus. Na nossa mente a gente vai querer fazer o que é errado, vai sempre olhar com os maus olhos, mas aí cabe a nós pegar e falar assim: não é assim que o meu Senhor Jesus quer que eu haja. Sabe aquela palavra que diz assim, ó: se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso? Lembra dessa palavra? É isso que está falando aqui. Está entendendo? Ele está falando: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser luminoso. Por que ele está falando se? Porque, me converti, agora eu sou luz. Não é assim. Por isso, se fosse, Jesus não falava se. Ele está falando para mim, para você: olha, se você tiver um olho bom, quer dizer, há uma possibilidade de você olhar com um olho ruim. E muitas das vezes é assim que a maioria das vezes nós olhamos, com um olho mau. Por isso ele está falando se. Então cabe a mim, cabe a você, a sempre olhar com os bons olhos, a sempre fazer aquilo que é da vontade de Deus, para que não venhamos nos contaminar. Porque quando falamos o que não devemos, fazemos as coisas da nossa natureza, do nosso achismo, como os fariseus, né? A lei, como Saul, né? É para ir matar todo mundo, não deixar nada. Aí ele fala assim: mas eu vou levar o sacrifício para oferecer a Deus. Às vezes parece até uma boa coisa, mas se não é o que Deus mandou, está errado, né? Não é o que Deus manda. Quem lembra da passagem do bom samaritano? A passagem do bom samaritano: um homem foi assaltado, bateram nele, roubaram ele, tiraram a roupa dele, deixaram ele quase morto na beira da estrada. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aí vem um levita, e ao ver o homem ali caído, levita, né, um servo de Deus, deixa o homem ali e vai embora. Depois vem um sacerdote. E eu falei aqui já, o sacerdote, né? O que o sacerdote faz? Responsável por cuidar do sacrifício do povo, de levar o povo até a reconciliação com Deus. Olha o sacerdote, o que ele faz. Passou e deixou o homem lá também caído. Nós conhecemos bem essa parábola. Quem que ajudou o homem que foi assaltado? O samaritano. Samaritano que era visto como impuro pelos judeus, né? Não tinha uma boa reputação, mas foi o que estendeu a mão, foi o que levou. Como que pode o sacerdote, o levita, que conhece os mandamentos, que servem a Deus, sabendo que um dos principais mandamentos é o próximo como a ti mesmo? O mandamento do próximo como a ti mesmo não vem só a partir de Jesus, quando Jesus deu no Novo Testamento, vem desde lá de Moisés. E eles, conhecendo muito bem essa lei, vê um próximo caído e continua o seu caminho. Por quê? Talvez tinha compromisso, tinha que cuidar de um compromisso religioso, o sacerdote. Agora não posso. Levita talvez a mesma coisa. Eu tenho algo para Deus para fazer, não posso, preciso. E aí? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero fazer aqui não precisa abrir. Eu vou fazer ler uma palavra aqui. Vocês prestem atenção aí. Olha o que diz Efésios capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 17.
Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. É o que nós lemos lá. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle, fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Ou seja, mesmo convertido, irmãos, em nós há os maus costumes, há os achismo, religiosidade. Às vezes, irmãos, a gente cria a nossa própria religiosidade. Religiosidade é o que, irmãos? Tudo aquilo que é contínuo, que é uma prática contínua, repetitiva, sabe? Costume, tradição, isso aí é religiosidade. Sobre a religiosidade, ela é uma coisa ruim? Não, mas a Bíblia diz que ela é uma coisa que não leva a lugar algum. É o que Jesus falou. São cegos guiando outro cego, cai num abismo. Não dá em nada. Em Hebreus vai dizer que quem segue costumes, tradições, religiosidade, não dá em lugar algum. Está escrito lá em Hebreus. Não dá em nada. Pode até não ser uma coisa ruim, mas também não vai dar em nada. Porque dentro de mim e de você, há a possibilidade grande de nós sempre olhar primeiro com o olho mau. Lembra, eu estou falando da candeia dos olhos? Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Tem o ao contrário. Esqueci de falar aqui. Que se os seus olhos forem mal, o seu corpo será tenebroso, se converterá em trevas. E a Bíblia diz que se converter em trevas, que terríveis serão essas trevas. Está escrito lá. E a chance sempre é maior de a gente olhar com os olhos maus. Por isso, sempre quando a gente olhar com os olhos maus, a gente já tem que pegar, isso já é um sinal para nós pegar de alerta e falar assim: não, precisa olhar com outro olho. Precisa olhar com o olho de Cristo. Pensar com a mente de Cristo. Olha só o que diz o restante. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. Olha o que eu falo, né? Quando vamos pelos nossos próprios pensamentos, tudo isso que eu estou falando, é enganoso e leva ao pecado. É enganoso. Olha Saul, foi pelo seu próprio pensamento. Eu vou levar os animais, porque eu vou sacrificar a Deus. Estava enganado. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Então às vezes o homem pensa: mas eu estou fazendo isso aqui, mas é para melhor. É para melhor, é para Deus. Aquele homem da parábola do bom samaritano, o sacerdote talvez pensou isso. Eu tenho um compromisso lá na sinagoga agora, não posso ver ele. Coração enganoso. E aí leva ao pecado, leva à contaminação. É preciso que o coração, versículo 23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza. Olha que bênção, irmãos, né? Vestir-se é colocar algo que não é seu. Você tem uma mancha, você tem uma culpa, cubra-se com a natureza de Deus. A sua natureza é pecaminosa, é enganosa e te leva ao pecado. Deus te dá uma natureza para você se vestir dela, que faz com que você ande num caminho correto. Entendeu? A minha natureza, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas a natureza de Deus, eu quero ir pela natureza de Deus, porque a natureza dela é que vai me levar
ao sucesso. A natureza de Deus é que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Aleluia, né, irmãos? Não precisamos mais de nada. Se nós fizermos isso, irmãos, nós fazemos uma coisa que está escrito lá no versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Nós sabemos, irmãos, que o diabo ele é acusador. Ele é acusador. E quando o homem ele vai pela sua natureza, pelo o seu jeito, a sua mente, que é o seu coração, você acaba dando direito ao diabo de nos acusar. Porque é isso que ele faz, irmãos. É isso que ele faz. Tem pessoas que pensam que ao desobedecer a Deus vai dar legalidade para o diabo tocar na sua vida e destruir a sua vida. Irmãos, o diabo está aqui como acusador. Como acusador. Igual quando ele chegou diante de Deus para falar de Jó. Né? Observaste meu servo Jó? Homem temente a Deus, fiel. Mas também, se abençoando ele do jeito que ele está, nem compensa para Jó murmurar. As bênçãos que ele recebe do Senhor, por como que ele vai murmurar? Para ele não há vantagem em murmurar, se ele está recebendo bênçãos. Confrontou. O diabo, irmãos, não pensa você que ele é um ser burro, que não tem entendimento. Não pense em você, não. Quando ele chega para falar de Jó diante da presença de Deus, é porque ele tem um ponto. Tanto é que foi por isso que Deus deixa ele tocar na vida de Jó. Né? Vocês sabiam disso? É por isso que Deus deixa, porque ele tinha um ponto, ele falou verdade. O Jó, ele está lá, ele não murmura, não blasfema, porque realmente ele tem tudo. Pois bem, vai lá e toca então na vida dele. Né? Então, é o que a Bíblia está dizendo, não dê lugar para que o diabo acuse vocês. Amém, irmãos? Eu já vi gente falando que se você peca contra Deus, se você desobedece, o diabo vai tocar na sua vida e vai... Irmão, se o diabo pudesse tocar na sua vida, nós não estaríamos aqui, acho não. Porque se ele pudesse pegar nós, né? Tem pessoas que pensam assim, essa minha vida começou a dar errado, não sei o que. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração?